Olá, querido aluno! Olá, querida aluna! Sou o professor Rodrigo. Essa é a nossa aula de Economia Aurífera, século XVIII, período do Brasil colonial. O que nós representamos, portanto, discutimos, relacionamos, é que o processo, portanto, agora de restauração portuguesa, fim da União das Coroas Ibéricas, expulsão dos holandeses, isso deixa consequências decorrentes e extensas mudanças para a característica da nossa colônia aqui no Brasil. De fato, a nossa exploração aurífera, ela trará impactos na sociedade colonial decorrentes das grandes transformações da sociedade açucareira do século XVI e para essa sociedade aqui dos séculos XVII e XVIII. E trará também efetivas mudanças para a nossa colônia. Nós nos encontrávamos, decorrente desse período, a dinastia de Orleans assume o poder, fim do período da Espanha, e deixa, portanto, Portugal numa grave crise econômica, tanto na coroa, na metrópole, quanto na colônia. Isso acaba representando consequências que, de fato, pela exploração, pelo aumento da expansão colonial, ela leva a um controle mais efetivo da dinastia dos Orleans sobre a colônia do Brasil. É a saída para a crise, para a grave crise econômica enfrentada por Portugal. Vai se aumentar a exploração da colônia. Essa é a principal consequência desse período de restauração portuguesa. Vai se investir, portanto, em determinados meios que vão fortalecendo ainda mais a política mercantilista, vai se ainda estreitando o pacto colonial, vai se assim possibilitando ainda mais privilégios para o Estado e vai assim concedendo ainda mais a monopolização dos produtos. Ou seja, o Estado se torna mais absoluto e mais autoritário. Isso implica, portanto, que este auge desse processo, ele inicie-se, ele se dê a partir do início em 1642, com a criação das companhias de comércio. Essas companhias de comércio vão justamente concretizar o seu processo lá com o Marquês de Pombal, dentro desse estado mais absoluto e mais autoritário. As companhias de comércio elas vão ser grandes responsáveis por monopolizar a distribuição de produtos essenciais para as regiões do Brasil. É o exemplo das regiões do Maranhão e do Pará. As companhias de comércio, assim, portanto, visando controlar mais efetivamente as mercadorias, elas vão, de fato, aumentar e cobrar ainda mais impostos, gerando, assim, grandes insatisfações por parte da população, que é o que nós vamos ver de consequências quando nós começarmos a falar dos conflitos decorrentes dessas consequências e desses impactos na sociedade colonial brasileira. Agora, de fato, os bandeirantes, quando encontram o ouro, em 1693, eles vão agora justamente possibilitar um primeiro grande fluxo imigratório para a região do Brasil. A atual região de Minas Gerais, Ouro Preto, a cidade de Ouro Preto, antiga Vila Rica, foi a região que mais concentrou isso. Fala-se, talvez um pouco exageradamente, em alguns números pelos historiadores, que chega em 1 milhão de habitantes só na região de Ouro Preto, na região de Vila Rica. Ou todo o entorno do quadrilátero ferrífero da exploração aurífera em Minas Gerais. Isso, no entanto, caracteriza importantes mudanças se nós compararmos com aquele tipo de estrutura dependente da sociedade rígida, baseada no trabalho escravo do negro, baseado justamente e pautado no senhor de engenho, na casa grande, na senzala, pois, de fato, a sociedade ela vai se tornar um pouco mais dinâmica, a sociedade aurífera. Ela é mais flexível, ela possibilita, assim, em muitos aspectos, falarmos em diferenças, em consequências para uma colonização de fato mais desenvolvida, uma colonização que de fato vai trazer mudanças significativas para a colônia. Começa-se a se perceber principalmente que a colonização mais costeira, ela dá origem a uma colonização mais interiorana, decorrente de um aumento populacional, o fato de 600 mil, 1 milhão de habitantes chegarem até as regiões e o fato de ocorrer um processo intenso de urbanização. Ao mesmo tempo que se urbaniza, se despende maior quantidade
de recursos e de presença da coroa sobre esse espaço, é decorrente um processo de urbanização mais intenso. Portugal agora se dá conta de fato que o mercantilismo tem que funcionar, já que a Holanda vai deixar de ser a grande parceira de comércio e de transporte de produtos. O ouro será agora o grande objetivo aqui, ó, de Portugal definir as suas políticas mercantilistas. Mas apesar de tudo, isso não significa que a região das Minas permaneceu como uma região mais aberta. Ela se restringiu, inclusive em amplos momentos, a entrada e a circulação de indivíduos, justamente com o intuito de diminuir o processo de contrabando do ouro. Mas, por outro lado, ela deixou grandes estruturas aqui, ó, deixou grandes consequências nesse primeiro aspecto de urbanização que se passa nessa região. Aumenta-se o mercado interno, portanto, e torna-se também decorrente da procura, né, da grande massificação da população na região, os produtos acabam se tornando 50 vezes mais caros. Né? Para termos uma ideia, 1 quilo de sal chegava a custar 15 quilos de ouro. Então era muito, pesava-se muito, gastava-se muito, né? Tinha-se uma ideia, uma falsa ideia de que a riqueza era decorrente da região aurífera. Então assim, ó, nós definíamos que, portanto, a região das Minas, ó, entre uma região de Minas, entre uma mina que rendia, ela era uma mina que rendia pelo menos até 7 gramas de ouro, já era uma mina que rendia muito ouro. Elas chegavam muitas vezes a render 3 vezes mais que isso, 14 gramas, 21 gramas, em torno tanto de ouro quanto de diamantes. A região em si, ela vai ser a região dividida pelo Rio São Francisco e a Serra da Mantiqueira. Então se tinha 2 caminhos para se chegar a essa região. Uma mais decorrente do acesso pelo Rio de Janeiro, o caminho real, onde o ouro será inclusive transportado, depois da elevação do Rio de Janeiro à capital, pela proximidade com o ouro, e uma região aqui, ó, vinda do Nordeste, pela região dos rios, pela região do Rio São Francisco e da Serra da Mantiqueira. O nosso ouro, portanto, no Brasil, ele vai ser característico de 2 tipos de exploração. O ouro encontrados em vales e chapadas. O ouro que primeiramente nós vamos chamar de faisqueira, o ouro de aluvião, que era assim explorado, buscado, né, por garimpeiros, né, que retiravam das encostas das montanhas aquele ouro que nos primeiros raios de sol reluziam, por isso chamado de faisqueiras ou ouro de aluvião. E o ouro, de fato, que se encontrava mais dentro das montanhas, onde se cavavam túneis, onde se necessitava de maiores investimentos. Essa região aqui, portanto, de Minas Gerais, a região do Rio das Velhas, é onde primeiramente vai se conquistar aqui, ó, o acesso à economia aurífera, por Borba Gato, em 1693. É onde vai se formar a região desse quadrilátero ferrífero que nós nos referíamos. Sabará, Mariana, Caeté, depois se expandindo um pouquinho para Cuiabá, Goiás e até um pedacinho da Bahia, onde o ouro ali, ó, teve uma também intensidade bastante grande de exploração, apesar de Minas Gerais ainda ter sido a principal delas. A administração do ouro, então, ela poderia aqui, ó, variar em alguns períodos com maior e menor controle, com abusos e cobrança de impostos maiores em relação à sua administração. É dentro desse contexto que, ó, 1702 é criada a Intendência das Minas, onde elas serão responsáveis desde a administração, fiscalização, demarcação e tributação de impostos sobre as minas. Cobrava-se desde pedágios, taxas de circulação de mercadorias, vindas de lugares da própria colônia, vindos de produção da pecuária, de produção agrícola, até os impostos tributados pelas casas de fundição. Essas aqui, ó, representadas, justamente criadas já em 1719, entre as regiões onde se explorava diamantes e entre as regiões onde se circulava o ouro. Se cobrava de fato o quinto, 20%, de tudo que deveria ser produzido, ser extraído, além da captação, que era um imposto sobre a cabeça, um imposto sobre a quantidade de cabeça de escravos de uma determinada mina.
todos de fato, mineradores, pagavam impostos, seja pelo quinto, os 20%, ou seja pela captação, quando em regiões de vales o próprio minerador pagava imposto sobre ele mesmo. Então, de fato, o que ocorria nestas regiões, através das casas de fundição, era que o ouro precisava, ou em pepita, ou em pó, ser levado a essas casas, depois de demarcada a região, depois de proprietários, apenas donos de escravos, explorarem o ouro, ele precisava ser derretido, fundido e selado com o selo real da coroa. Fora isto, o ouro era considerado contrabando. Não podia se circular nenhuma espécie de ouro que estivesse fora destas condições. E além do fato de se restringirem a circulação daqueles que não estavam condizentes com os trabalhos em Minas. Era o caso das missões religiosas, das instituições religiosas, de bandos que migravam intensamente para as regiões das Minas. Isso foi restrito para muitas vezes impedir que a circulação de ouro, né, fosse contrabandeada para fora. O que não impediu que o ouro fosse contrabandeado, mas o que reduziu de fato que ele fosse desviado por toda a estrutura de formação das instituições do ouro. Era por isso que a região aqui do Rio de Janeiro vai ser agora elevada à condição de capital, para concentrar-se na região onde a exploração era maior e assim, de fato, deslocar toda a capacidade aqui produtiva para essas regiões e serem encaminhadas para a Europa, para Portugal. Então, de fato, cumpria-se assim o que nós consideramos o circuito triangular. Por que isso, professor? Porque em 1640, o contexto da Europa ele vai se acentuar ainda mais pela Guerra da Sucessão Espanhola. E isso vai colocar Portugal aliada a uma poderosa grande potência que ascendia como a maior potência naval da Europa, a Inglaterra. Assim, Portugal dependia muito do comércio que se estreitava, se relacionava com a indústria têxtil, com a formação da indústria têxtil inglesa. 1703 já havia 40, 50 anos que a Revolução Inglesa havia possibilitado a formação da indústria. Então, portanto, nós tínhamos um acordo estabelecido com a Inglaterra. Ele pode aparecer de duas maneiras. Em 1703 foi firmado o Tratado de Methuen, ou também chamado de Tratado de Panos e Vinhos. Portugal concordava em importar os produtos manufaturados das indústrias têxteis, os panos ingleses, e a Inglaterra, por outro lado, através do Tratado de Methuen, concordava em distribuir e comercializar o vinho do Porto português, o vinho do Porto que vinha da coroa portuguesa. Esse tratado, por exemplo, representava justamente esse comércio triangular. Ele, de fato, o ouro que saía do Brasil vai recair a famosa expressão que ele deixou, de fato, buracos e igrejas em Portugal e no Brasil, mas deixou fábricas na Inglaterra. Portanto, Portugal tinha uma intensa dificuldade de compensar a sua balança comercial, pois ela gastava muito, ou seja, importava produtos e não exportava ou não investia, capitalizava em indústrias, em produtos manufaturados. Isso acabava por representar que este circuito triangular tinha a Inglaterra como caminho, como finalidade do nosso ouro. O ouro, portanto, o que não era contrabandeado, o que não acabava sendo desviado, deixava de fato problemas e buracos no Brasil, era usado para sustentar os altos custos, inclusive das construções do próprio Estado. O palácio construído na monarquia portuguesa vai ser decorrente destes investimentos vindos do ouro, sustentavam uma nobreza, enquanto que na Inglaterra se concentrava a maior parte do ouro que era extraída aqui do Brasil. Então,
O convento palácio construído na região, na cidade de Lisboa, foi decorrente destes investimentos, que vinham somente gastos, trazer gastos e mais gastos para a coroa portuguesa, sem que de fato isso capitalizasse todo o investimento, que acabou recaindo à Inglaterra, o Tratado de Methuen, responder a estas dificuldades. Aqui a gente tem mais ou menos uma ideia, ó, de como as principais bandeiras possibilitaram o desenvolvimento dessa região aqui de Minas Gerais, ó. A região de Minas Gerais, a região onde vai se localizar todas as principais explorações do ouro, ó. Então, nós temos desde a mineração, desde a capturação de índios, ainda defendidas por grande parte dos jesuítas, e assim, consequências que isso trará para a região e a sociedade das Minas. Acho que eu fiz aqui. Acho que eu apertei. Então, isso, portanto, trará consequências para a sociedade das Minas. E a gente pode perceber isso através dessa característica principal aqui, ó, das duas sociedades. A sociedade do século XVI, a sociedade da economia açucareira, e a sociedade dos séculos XVII e XVIII, a sociedade de fato aurífera. Olha a diferença que nós temos desse tipo de sociedade para essa. A sociedade do século XVI era aquela mais rígida que mencionamos, ó, com maior dependência do trabalho escravo, enquanto nesta região nós perceberemos a formação de uma classe média, ó. Ou seja, a ampliação das atividades paralelas ao ouro foi o que permitiu isso, ó. Tropeiros, burocratas, soldados, clérigos, profissionais liberais, pequenos mineradores, além da base da pirâmide, localizada ali, ó, nas autoridades reais. Isso de fato nos dá a impressão, olha aqui, ó, que nós tenhamos uma ampliação das atividades paralelas ao ouro. Por isso os produtos serem mais caros e por isso as mercadorias chegarem com mais intensidade numa região onde praticamente não se desenvolveu nada. Então a interiorização da colônia trouxe um custo que permitiu o desenvolvimento de atividades paralelas, como o tropeirismo. Os grandes tropeiros vão criar estradas e mais estradas, passando justamente por regiões de amplo desenvolvimento, né? Então a pecuária se desenvolve como uma atividade paralela ao desenvolvimento da economia aurífera. Cria-se as feiras de comércio, a feira de Sorocaba, no estado de São Paulo, era um posto de parada de tropeiros que se deslocavam para a região de Minas, impulsionando essa classe média, esse aumento da classe média e dessas atividades paralelas dentro dessa região. Portanto, a estratificação, ó, o que é a estratificação? São as camadas sociais, ó. Nós temos mais camadas sociais nessa região da economia aurífera do que se comparado à região da economia do açúcar. Nós temos uma ainda maior mobilidade. Essa mobilidade representada por esses deslocamentos que o auge do ouro proporcionou. Nós vimos, ó, que justamente as medidas mais centralizadoras, principalmente pelo absolutismo mais autoritário, mais mercantilista, elas vão coincidir basicamente com esse auge do ouro. E vão assim, portanto, temporariamente resolver os problemas da coroa portuguesa. E assim deixar possibilidades ainda maiores para as mudanças que vão ocorrendo nessas características da sociedade brasileira. Ó, aumenta-se a produção agrícola, despende-se somente proprietários de escravos para explorar as minas, mas por outro lado, a sociedade aurífera, então, portanto, professor, foi uma sociedade rica? Isso é muito relativo, porque ao mesmo tempo que o ouro gerava riqueza, ao mesmo tempo que o ouro gerava cidades, igrejas, ao mesmo tempo que o ouro financiava a arte barroca, as festas comemorativas, se gastava muito. Então, de fato, quem enriqueceu, ó, foi uma pequena camada, uma pequena parcela da população, os grandes mineradores. O resto da sociedade, ela vivia em extrema penúria, extrema desigualdade. Poderia-se até se tentar a vida na economia aurífera, mas a probabilidade disso trazer bons rendimentos era pouco. Tanto que a gente percebe que a região de Ouro Preto, ela não acabou por desaparecer completamente, depois da decadência do ciclo do ouro, já que o ouro é característico mais de um ciclo. Olha que interessante. O açúcar, ele nunca de fato desapareceu da economia, assim como o café, assim como a própria exploração, posteriormente das grandes fazendas, dos grandes latifúndios de café.
Então ele nunca de fato pode se afirmar que o açúcar desapareceu por conta do ouro, mas ele entrou num processo de ampla concorrência devido à disponibilidade de açúcar com maior qualidade e mais barato. Mas o ouro não. O ouro deixa de ser explorado à medida que há uma decadência desse processo. Isso é representado principalmente pelos números de alforrias que nós percebemos. Eles foram maiores na região aurífera, se comparada com os 1% da sociedade açucareira. Porém, esta condição de alforrias, elas eram mais relacionadas à decadência da economia. Os grandes mineradores deixavam de ter rendimentos, não podiam pagar os seus escravos e assim formava-se uma grande classe de escravos libertos que eram assim conquistados por essa decadência do ciclo do ouro. A região de Ouro Preto posterior a esse processo de crise do ouro, ele vai sobreviver, vai acabar se sustentando basicamente da produção pecuária, da produção agrícola, que vai depois colocar Minas Gerais lá na República como uma grande potência lá na produção de carne e gado. Então, portanto, elas não desaparecem totalmente, mas os 7.000 habitantes da região de Ouro Preto têm relações justamente com esse processo. Então, de fato, ela gera inconsistências, ela gera crises e acaba gerando alguns conflitos e alguns acordos, principalmente na questão de expansão territorial. O que significa isso? Bem, significa aqui relacionarmos a questão da guerra de sucessão espanhola, de 1702 a 1714. Essa guerra da sucessão espanhola, ela acaba por definir grande parte dos nossos territórios brasileiros. Então, as alianças entre Portugal e Inglaterra interferem de fato nas fronteiras do Brasil pela característica principal de que França e Espanha se aproximam e Inglaterra e Portugal acabam formando a outra extremidade, o outro extremo, o outro radical dessas guerras de sucessão. França, Espanha, Inglaterra, Dinamarca, Prússia, até os Países Baixos foram afetados por conta dessas guerras de sucessões espanholas. Isso para nós traz consequências, firmação de tratados e a demarcação de fronteiras, principalmente no que vai relacionar a essa região aqui. É o tratado depois de Tordesilhas, são os tratados firmados na cidade espanhola de Utrecht, em 1713, em Madrid, em 1750, e Santo Ildefonso e Badajoz, firmando-se em 1801. Essa característica toda, portanto, ela nos leva a compreender essa região aqui, ao sul do Brasil. Portugal avança muito mais além do Tratado de Tordesilhas, conquista primeiramente aqui as regiões do atual estado do Paraná, Curitiba, que estavam ainda subordinadas à capitania de São Vicente. Funda-se a cidade aqui de Desterro, hoje atual Florianópolis, essa região aqui, e habita, conquista essa região praticamente aqui, nos Pampas Gaúchos, até hoje atual região do Uruguai. Nós tínhamos, através do Tratado de Madrid, a principal grande relação aqui, fundada principalmente duas grandes regiões, a colônia de Sacramento e a colônia de Montevidéu. Isso importa para nós porque justamente o Tratado de Madrid, em 1750, ele vai ceder Sacramento aos espanhóis, enquanto que o Brasil vai ficar com o território das 7 missões jesuíticas, os 7 povos das missões jesuíticas. Vem o Tratado de Santo Ildefonso e o Tratado de Badajoz, e no fim das contas, Portugal fica com a região aqui, esta região aqui, portanto localizada entre as regiões aqui do Rio Grande do Sul e dos 7 povos, enquanto que a Espanha, hoje, no atual Uruguai, ela vai concentrar, portanto, a colônia de Sacramento. Isso é importante para nós aqui percebermos como, de fato, além do território de Tordesilhas, os atritos entre duas coroas, a coroa da colonização espanhola e portuguesa, ela entra em atritos justamente com jesuítas concentrados nessas regiões, onde as bandeiras literalmente foram agressivas, deram início a conflitos e acabaram-se por dissipar-se, distribuir-se e formar territórios essencialmente novos. Agora, essa demarcação de territórios, basicamente, inclusive desde o Tratado de Utrecht,
marcando aqui as regiões do Grão-Pará até o norte do Brasil, elas vão representar-se essencialmente por alguns tipos de conflitos. Nós vimos que a saída para a crise econômica portuguesa foi, em muitos aspectos, o fortalecimento do poder autoritário do Estado absolutista. Isso vai gerar consequências de fato para a colônia, que além da expansão territorial, ela vai levar dois tipos de conflitos. Nós vamos perceber os conflitos agora, de fato chamados de nativistas, e os conflitos chamados de separatistas. Os nossos conflitos nativistas vão ser os conjuntos de movimentos iniciados praticamente em 1642, com a restauração portuguesa e a criação das companhias de comércio do Grão-Pará e do Maranhão, e elas vão terminar basicamente entre 1720. Elas englobam desde a busca e recaptura de escravos fugidos, de grandes comunidades quilombolas, até conflitos, são 4 os principais, que vão representar um sentimento aqui, ó, de indignação frente ao autoritarismo do Estado. Então qual é a diferença, professor? Tem que se pensar de duas maneiras. Os nativistas são conflitos que ainda não têm nenhum caráter revolucionário, perspectivas de início do século XVIII. Enquanto que os separatistas, ó, são mais decorrentes do século XIX, final dos séculos XIX, início do século final do século XVIII, início do século XIX. Então, portanto, são frutos de influências iluministas, ó, iniciando-se no século XVIII, que defenderam a república, a democracia, o liberalismo, o fim do absolutismo, a criação de espaços de estados autônomos, como vai ser a característica mais destacada, a Inconfidência Mineira, que vai acontecer em Minas Gerais, em plena expansão aurífera. As revoltas de caráter nativista, portanto, elas se apresentam para nós como algumas das importantes aqui, ó, dentro desse contexto. É um sentimento que, acima de tudo, ó, ela vai se representar, ó, por 4 grandes conflitos. A revolta dos Beckman, a guerra dos Mascates, a guerra dos Emboabas e a revolta de Filipe dos Santos. Essas 4 grandes características, ó, vão nos apresentar aqui, ó, conflitos. A revolta dos Beckman aconteceu logo após o processo aqui, ó, de criação das companhias de comércio. Tinha-se muitas comunidades indígenas na região que começaram a proibir a escravização do indígena ainda mais e impulsionar uma falta de mão de obra dentro das regiões de produção agrícola. O alto custo da companhia de comércio, que além de não distribuir mercadorias e produtos, fazer o estanco, né, monopolizar determinados produtos, ela não vai suprir a necessidade da falta de mão de obra. Então, portanto, 2 grandes latifundiários, de nome Manuel e Tomás Beckman, eles vão empreender algumas ações contra o Estado e o capitão Mor do Estado do Maranhão e vão, assim, ser reprimidos pela reação da coroa. Os 2 acabarão condenados e assassinados pela revolta no Maranhão. A Guerra dos Mascates é a segunda dela, ó, um pouco importante pelo fato de ela ter se localizado em Recife e a Guerra dos Emboabas ter se localizado em Minas Gerais. Ó. Então, Maranhão, Minas Gerais, Recife e Olinda, a região de Pernambuco. A Guerra dos Mascates coloca, na verdade, 2 classes sociais umas contra as outras. Isso já na característica da crise açucareira do Nordeste e a perda do poder dos senhores de engenho. Grandes camadas sociais vão enriquecer na região de Pernambuco em meio a esse período entre safras, entre intermédios, entre altos e baixos do açúcar. Eles vão acabar contrapondo senhores de engenho e os chamados mascates, os mercadores locais de origem, de características burguesas. Eles vão, portanto, adquirir poder político nas câmaras municipais, revoltando assim a camada de senhores de engenho. A invasão, então, de Recife, ela vai acabar se dando por senhores de engenho e que eles vão tomar a cidade por aproximadamente 3 meses, destruindo, inclusive, o símbolo do poder da região de Recife, que era o Pelourinho. Vamos ter, portanto, assim, ações que vão simplesmente ser pacificadas por ações aqui, ó, pela coroa. Vamos ter como consequência a emancipação da região de Recife e de Olinda,
mas o rei posteriormente irá perdoar todos os indivíduos e deixar quase que praticamente por isso mesmo o conflito. A Guerra dos Emboabas tem outra característica, talvez não tanto nativista, mas mais pelo controle da região mineradora, já que nós tivemos paulistas que descobriram o ouro e reivindicavam assim o seu monopólio, e os chamados emboabas, aqueles que literalmente usavam botas. Eram estrangeiros, lembra? Diferente dos costumes dos paulistas, mais simples, mais mestiços, mais miscigenados, e que tiveram justamente como consequência conflitos que elevaram a capitania de Minas à condição de vila. Então se criava assim atritos que pela não conformidade dos interesses acabaram gerando a Guerra dos Emboabas na região de Minas Gerais. Ela não será, de fato, monopolizada pelos paulistas, mas ela não será um território livre em que a coroa, como dissemos, vai controlar com grandes superintendências e milícias de elite armadas que vão controlar o acesso à região do ouro. E por último, uma outra rebelião, mais característica inclusive da cobrança de impostos, essa de Filipe dos Santos. Era uma rebeldia contra a atividade forçada da cobrança de impostos na região de Vila Rica. Então, portanto, chamada Revolta de Vila Rica ou Revolta de Filipe dos Santos. Consequência, condenação e execução do líder do movimento, Filipe, um minerador, tropeiro, latifundiário, que, insatisfeito com o aumento da pressão por parte da coroa, levou a uma condição aqui de 4 grandes conflitos deflagrados nesse período aqui de transformações políticas e econômicas e da extração do ouro. Isso representa para a história política do Brasil colonial um divisor de águas. Já que 1720, como nós colocamos, é o último grande conflito que vai separar as revoltas nativistas das revoltas consideradas emancipacionistas ou separatistas. Essas, portanto, se inserem com influências da Revolução Francesa, se inserem com a independência dos Estados Unidos e se caracterizam de fato pela Revolução Industrial que vinha se desenvolvendo de maneira gradativa na Europa, de maneira silenciosa. Então, de fato, o que geram essas grandes diferenças é que num determinado momento o ouro traz outra grande consequência. A modernização das estruturas coloniais e o acesso aos conhecimentos liberais e revolucionários da Europa. Isso acabam, de fato, impulsionando uma importação de ideias que vão representar um fim do sistema colonial. Então a gente já começa a falar que os conflitos de origem nativistas e separatistas, os separatistas estão mais relacionados à crise do sistema colonial. Então, 1790, período praticamente das consequências da Inconfidência Mineira, nós saberíamos que, de fato, as contestações às instituições absolutistas, elas seriam irreversíveis, causando assim uma grande transformação decorrente da história política do Brasil, inserida, inclusive, dentro do contexto das relações internacionais. E é isso que nós falaremos na terceira e última parte do nosso Brasil Colônia, quando nós perceberemos, assim, a grande diferença entre esses tipos de conflitos. Meu querido aluno, é isso. Até a próxima e bons estudos.